Galerinha iluminada do meu Brasil Brasil, eu sou Bruno Mantovani, bem-vindos a mais um Luz Decoração super especial aí com meu amigo Rui Soares. A gente tem a norma 8895, né, traço 1, que substituiu a anterior 5413, se não me falha a memória, que muita gente ainda acha que ela é atual e não é, já faz um bom tempo. E a gente tem uma situação que, no ambiente de trabalho, de ter ali no plano da mesa 500 lux, por exemplo, na mesa, né? Eu entendo que tenha que ter algumas atualizações, sei que a maior parte vem lá da Europa ou dos Estados Unidos, e aí depois a gente faz uma atualização aqui que é entre light designers, fabricantes, pessoas atuantes no nosso ramo de iluminação, a fim de trazer uma norma, uma métrica para a gente seguir. E pegando esse gancho da luz artificial na parte da noite, o que você tem a dizer assim dessas questões da norma? O que você acha que possa ser atualizado? Porque eu acho que não foi também, como é algo novo, né, desde 2002 que foi descoberto o fotorreceptor e tudo mais, eu acredito que não tenha sido considerado essa questão, né, circadiana na norma e o que você enxerga que possa ter de atualização daqui para frente? A luz do sol é a cura para os nossos problemas, né? Tinha um médico do século I que ele já dizia isso, né? Então, essa ideia do sol com saúde, da luz do sol, da luz natural com saúde, né? É uma ideia que já existia, só que agora a gente entende como é que são esses mecanismos. Eu trouxe um resuminho da norma 8995, que são os principais parâmetros que ela contempla, né? Foi bem interessante a chegada dela, porque pela primeira vez a gente começou a falar em ofuscamento, por exemplo, que é algo que destrói qualquer projeto de iluminação, né? A presença é totalmente indesejável. Mas se a gente olhar para essas... tem um outro aqui importante, né, que é a cintilação da luz, mas quando essa norma foi publicada, essa cintilação estava mais preocupada com aquela que a gente enxerga, com a cintilação, a luz piscando, né? Que é uma coisa que, na minha infância, por exemplo, era muito comum os meus colegas e eu mesmo, às vezes, ir embora da escola para casa porque estava com dor de cabeça, por causa da luz. E a luz piscava mesmo com as lâmpadas fluorescentes tubulares com reator eletromagnético, né? Mas a nossa norma para ambiente de trabalho, essa 895-1, a gente tem a data dela aí, é de 2013. Então, não deu tempo em 2013 da gente ter um conhecimento mais robusto sobre luz e saúde. A luz como estímulo não visual para o nosso organismo, né? A gente conhecia os visuais, os não visuais, o fotorreceptor responsável por isso foi descoberto só 11 anos antes, né, da publicação dessa norma. Não existia ainda uma quantidade de pesquisas e publicações, enfim, suficientes para que incorporasse nessa norma de 2013 alguma coisa relacionada à saúde. Então, a gente pode afirmar com certeza, né, sem nenhum medo de errar, os aspectos da luz relacionados à saúde não estão contemplados na norma. Agora, o que precisa fazer para contemplar, né, para ela passar a ter? Já tem alguns movimentos sendo feitos para isso. Ela está em revisão, conforme você falou, na Europa, se eu não me engano, não me lembro se foi no Japão ou na China, enfim, que já fizeram uma revisão. A questão é a seguinte, a gente poderia ter a nossa norma? Talvez pudesse, só que ela deixaria de ser uma norma internacional, uma norma ISO. O que a gente faz aqui no Brasil? A gente pega uma norma internacional, traduz para o português e faz algumas observações para poder trazer um pouco mais a norma para a nossa realidade, né? Então, a gente faz alguns adendos a respeito disso, mas a norma continua sendo uma norma internacional, uma norma ISO. Quais são os aspectos principais que a norma não traz e que precisaria trazer? Por exemplo, durante o dia, aí eu vou pensar junto com vocês a respeito disso. Essa norma diz que eu tenho que ter 500 lux, conforme você falou, Bruno, na minha bancada de trabalho, na minha superfície de trabalho. Durante o dia, se eu for considerar que lá fora tem, imagina num dia claro, meio-dia, no verão, né, eu tenho até 100 mil lux na luz natural, com a incidência direta da luz do sol, para eu aqui no ambiente de trabalho ter 500 lux para desempenhar bem minha tarefa de trabalho,
Ok, esse é um número que está perfeito. Mas e à noite? Será que eu preciso de 500 lux? Porque lá fora tem zero. Quer dizer, zero não, 1 lux, quando muito. Né? De 0 a 1, se a gente considerar a iluminação pública, né, nossas vias, 20 lux. Será que eu preciso ter 500 lux à noite no ambiente de trabalho para desempenhar bem a minha tarefa visual? Então, essa é uma pergunta que eu faço que a gente precisava responder e trazer para a norma. Outro, quando eu aprendi iluminação, eu aprendi o seguinte: no ambiente de trabalho, a luz tem que ser bem azulada. Né? Tinha até uma lâmpada com esse nome, luz do dia, uma lâmpada fluorescente. E aí, a tal da luz do dia, a gente estendia para a noite também. A gente entendia que essa mesma luz bem azulada tinha que acontecer à noite e o argumento era: vamos estimular a produtividade. Hoje nós já sabemos com toda certeza absoluta que essa luz azul à noite, ela pode até aumentar a produtividade, sim, nos primeiros dias. Depois ela destrói a saúde da pessoa e o resultado disso vai ser uma baixa produtividade. Né? Então, se essa pessoa tiver cronicamente, todas as noites, exposta a essa luz altamente azul, né, ou branco, bem com temperatura de cor bem alta, ela certamente no médio e longo prazo ela vai ter problemas com a saúde. Isso que eu aprendi quando eu comecei a estudar, isso não é verdade. Hoje a gente sabe que não. Né? Durante o dia, sim. Durante o dia, a luz precisa ser bem azulada, porque é o que acontece lá fora, na luz natural, né? Mas à noite não. Então, eu acho que assim, a nossa norma precisaria estabelecer critérios de iluminâncias para a noite, para o trabalho noturno, que são as mesmas de durante o dia, ela não diz se é dia ou noite, né? Na verdade, é sempre a mesma coisa. Nossa norma precisaria estipular o espectro dessa luz, e aí, quando a gente fala de espectro, a gente fala grosseiramente de temperatura de cor. Por que grosseiramente? Porque isso não é regra. Porque, em princípio, a temperatura de cor mais baixa tem menos azul do que a temperatura de cor mais alta. Mas isso não é regra, pode acontecer o contrário. Né? Então, assim, eu posso ter tranquilamente uma luz de 4.000 Kelvin com menos azul do que uma luz de 2.700 Kelvin. Tem um exemplo disso até na literatura, que fala sobre isso. Né? Então, em princípio, a temperatura de cor mais baixa tem menos azul, embora isso não seja uma regra absoluta. Ou seja, mas se a gente focar na temperatura de cor menor, a gente já está caminhando, porque na grande maioria dos casos, vai ter menos azul nessa luz. Diminuir a temperatura de cor, ou seja, diminuir a quantidade de azul, diminuir as iluminâncias, para que realmente elas consigam ser o mínimo indispensável para eu desempenhar bem minhas tarefas noturnas. Qual é o ângulo de incidência dessa luz no olho? Durante o dia pode ser um, durante a noite precisa ser outro. Então, são essas variáveis que precisariam estar na nossa norma. Confesso que eu não estou atualizado em relação à revisão da norma europeia, né, que deu origem a nós. Mas eu espero que ela esteja pensando... Bom, eu acho que está, porque tem gente muito boa que já está... A própria CIE está muito atenta a essa questão da luz e saúde.